Mágoa não fica quieta. Vira ironia, vira gelo, vira gritaria. Paulo diz, abandona tudo isso. Quaresma, dia 17. Vem comigo. Nessa quaresma, vamos caminhar juntos do arrependimento ao recomeço, da quarta-feira de cinzas até a segunda-feira após a Páscoa, com devocionais que conectam escritura, prática e transformação diária. Hoje, no devocional de número 68, seguimos com o tema Largar a amargura, vestir a graça. O trecho bíblico que nos guia hoje é de Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos ou maldades. Pelo contrário, sejam bons uns com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Prazer, eu sou Raquel Campos, coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Vamos entender um pouquinho esse contexto histórico? Efésios é uma carta que pega a fé e traz para o chão. Casa, trabalho, igreja, conversa, reação, convivência. Paulo não está falando de religião bonita, ele está falando de gente nova vivendo junto. E aí ele toca num ponto que estraga a comunidade, estraga a família e a amizade. Amargura, mágoa. Porque a amargura não fica quieta. Ela vira ódio, vira raiva, vira gritaria, vira insulto. E quando a gente vê, a nossa boca já está falando de um jeito que nosso coração ensinou. Só que Paulo não para no não faça. Ele dá um caminho. Sejam bons e perdoem. E ele ancora isso numa base muito séria. Deus já nos perdoou em Cristo. Deixa eu te mostrar um movimento nesse texto, porque ele é muito direto. Primeiro ele diz, abandonem. Não é administrem a amargura, mágoa. Nem façam ela caber, é largar, soltar, parar de carregar. Depois ele lista o que normalmente vem junto. Ódio, raiva, gritaria, insultos, maldades. Isso aqui é quase uma escala. E se não trata a raiz, a pessoa começa a subir degrau por degrau até explodir. E aí vem pelo contrário. Eu amo essa parte. É como se Paulo dissesse, não basta tirar o velho, tem que vestir o novo. Sejam bons uns com os outros. Bondade é decisão diária, principalmente quando você não está com vontade. Perdoem uns aos outros. E aqui ele dá o padrão, do mesmo jeito que Deus fez comigo e com você. Ou seja, não é um perdão de negar a dor, mas um perdão que não deixa a dor virar prisão. Na quaresma isso é muito prático. Fazer jejum também é fazer jejum de veneno interno. Hoje a mágoa aparece de formas bem aceitáveis. Ironia constante, que sempre tem veneno escondido. Frieza, tipo, eu não ligo mais. Silêncio punitivo, rancor disfarçado de memória, respostas curtas e agressivas. E o problema é que a amargura dá a sensação de proteção. Se eu ficar duro, ninguém me fere. Só que na prática, ela vira prisão. Você fica protegida, protegido e ao mesmo tempo presa, ao mesmo tempo preso. Paulo está chamando você para um coração mais leve. Não porque o mundo é leve, mas porque Cristo é real. Vamos trazer novamente o ensinamento bíblico para a neurociência? Quando você fica com uma ferida e não trata, o cérebro aprende um caminho rápido. Ameaça, defesa, ataque. E isso vira automático. A amargura, a mágoa, mantém o corpo em alerta. O alerta diminui a paciência. A paciência baixa aumenta a chance de gritaria, insulto e maldade. Por isso, Paulo não está só mandando ser boazinha ou bonzinho. Ele está ensinando um caminho que, na prática, reorganiza o seu sistema por dentro. Menos ameaça, mais domínio próprio. Menos veneno, mais clareza. Menos reatividade, mais maturidade. E perdão aqui não é esquecer. É parar de reabrir a ferida com a faca. Pensa com sinceridade. Onde a amargura tem tentado se instalar em você ultimamente?
Numa conversa repetida que você evita, mas fica ruminando? Num sentimento de injustiça, eu fiz tanto e ninguém vê? Numa ferida antiga que você pensa que já superou, mas ainda te governa? Qual é um sinal de alerta de que a raiva já passou do ponto dentro de você? Você começa a falar com ironia e depois diz que era brincadeira? Você aumenta o tom e tenta vencer na força? Você faz silêncio punitivo e chama de paz? Que tipo de gritaria, insulto ou maldade você precisa abandonar na prática, não só na intenção? Alfinetadas para ferir sem assumir? Rótulos? Você sempre, você nunca? Mensagens no calor do impulso, que depois viram arrependimento? Se você escolhesse bondade e perdão hoje, como isso apareceria de forma concreta? Pedir perdão pelo tom sem justificar? Colocar um limite com respeito sem ataque? Fazer um gesto de paz simples, uma conversa, uma mensagem, um serviço? E sabe aqueles 7 minutinhos de pura bênção que você tem no seu dia? Pois é. Hoje o nome dele é largar, trocar, abençoar. Escolha um lugar onde você possa ficar à vontade, sozinha, ficar à vontade e sozinho por 7 minutos. Leva o seu caderno de evolução e uma caneta. Respire fundo e lentamente por 5 ou 6 repetições. Esteja presente e vamos juntos. Largar. Escreva e complete. Hoje eu vou abandonar. Hoje eu vou abandonar a amargura de ficar lembrando da ofensa toda hora. Hoje eu vou abandonar o hábito de responder com ironia. Hoje eu vou abandonar a necessidade de ganhar a conversa. Trocar. Escreva e complete. No lugar disso, eu vou escolher. No lugar disso, eu vou escolher falar com respeito e firmeza. No lugar disso, eu vou escolher bondade prática. Um gesto simples de cuidado. No lugar disso, eu vou escolher perdoar e parar de reabrir a ferida. E o abençoar. Escolha uma ação pequena que cele essa decisão hoje. Mandar uma mensagem curta. Eu quero ficar em paz com você, podemos conversar. Orar por 1 minuto por alguém que te feriu. Senhor, cura. Senhor, abençoa. Sem discurso, Deus não precisa disso. Fazer um reparo. Eu errei em, me perdoa, hoje eu vou corrigir assim. E haja. Antes de finalizar, qual mágoa você ainda está carregando? Você vai carregar esse peso por mais um dia ou vai largar agora? Me conta nos comentários, você não está sozinha, você não está sozinho nessa caminhada. E faça o exercício, largar, trocar, abençoar. Porque esse devocional só está completo quando você age. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado e te dizer que essa é a nossa 16ª caminhada nessa série de Quaresma. Nos últimos 3 dias aprendemos a responder com bênção, a ir fazer as pazes e a agir com perdão ativo. Hoje chegamos na camada mais funda. E quando a ferida não é de hoje, mas foi ficando, acumulando, virando amargura instalada, a jornada está ficando cada vez mais profunda. Amanhã a gente continua. Te desejo profunda paz e aquele abraço. Respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor, nessa Quaresma nós queremos abandonar o que envenena por dentro, amargura, ódio e raiva. Guarda a nossa boca, guarda o nosso tom, guarda o nosso coração. Ensina-nos a viver o pelo contrário do teu reino. Bondade no lugar da dureza, mansidão no lugar do ataque, perdão no lugar da prisão. E que a gente perdoe como fomos perdoados por meio de Cristo. Faz de nós pessoas mais leves, mais verdadeiras e mais parecidas contigo, em nome de Jesus. Amém.